Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de termologia e hoje a gente vai continuar conversando sobre os processos de transferência de calor. Na aula passada a gente falou de condução, hoje a gente fala sobre convecção e radiação. São dois assuntos que aparecem muito para a gente na prova do Enem, aparecem bastante em vestibular e em provas de colégio também, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. E a gente vai começar a nossa aula falando sobre a convecção. A convecção é uma forma de transferência de calor que ocorre devido ao deslocamento de matéria. E detalhe, pessoal, se é devido ao deslocamento de matéria, a gente sabe que ocorre através dos líquidos e dos gases, ou seja, não tem como ocorrer através de um sólido, porque no sólido a matéria não se desloca. Detalhe, a gente fala de líquidos e gases, a gente pode resumir tudo dizendo que ocorre nos fluidos. E da mesma forma que a condução, que a gente já estudou na aula passada, não ocorre através do vácuo. Por quê? Porque precisa ter matéria para deslocar. Lá na condução, eu precisaria ter matéria para que as moléculas transmitissem a vibração de umas para as outras. Portanto, nem condução, nem convecção podem ocorrer através do vácuo. Agora, se precisa ter deslocamento de matéria, eu posso falar, por exemplo, de um ventilador. Quando está um dia quente, por exemplo, a gente para na frente do ventilador e dá uma sensação agradável. Por quê? Porque a gente vai ter o ar saindo ali do ventilador, esse ar vai bater no nosso corpo e vai roubar calor mais rápido do corpo do que se o ar tivesse parado. Então, aqui eu tenho deslocamento de matéria e vou ter uma troca de calor por convecção. Agora, nesse caso do ventilador, o que gerou esse movimento de ar? Com a hélice do ventilador girando, a gente vai ter uma região onde a pressão vai ficar maior. Maior do que a região ao redor. Então, essa diferença de pressão fez com que o ar circulasse, tudo bem? Agora, eu vou mostrar para você uma outra situação. Eu vou colocar para vocês a imagem de um frigobar. Aí o que a gente sabe que acontece ali no frigobar? Na região do congelador, a temperatura é menor, então eu vou colocar um T pequenininho para vocês. E no restante ali do ambiente desse frigobar, a temperatura é um pouco maior. Claro que eu exagerei ali. Aí o que acontece? O ar em contato com o congelador, que está mais frio, ele vai ficar mais denso, então ele vai ter uma densidade maior. O ar em contato com o restante ali do frigobar vai ter uma temperatura maior, então ele vai ficar com uma densidade menor. Conclusão, se eu tenho o ar mais denso, que é o ar frio lá em cima, e o ar menos denso aqui embaixo, a gente sabe que a substância mais densa desce e a substância menos densa sobe. A gente aprendeu isso lá nas aulas de hidrostática, tudo bem? Conclusão, aqui eu também tenho um movimento, um deslocamento de matéria, e esse deslocamento de matéria vai fazer o quê? Vai fazer com que as comidas que estão aqui embaixo, por exemplo, passem a ficar geladas. Por quê? Porque o ar frio está descendo do congelador e o ar quente está subindo. Então a gente sabe que acontece o quê aqui? Que o ar quente vai subir e o ar frio vai descer. Isso sendo causado por uma diferença de densidade entre as partes do ar. É pelo mesmo motivo que quando a gente usa um aparelho de ar-condicionado com a intenção principal de refrigerar o ambiente, o ideal é que a gente instale esse aparelho de ar-condicionado na parte de cima, tudo bem? Então, pessoal, olha só. Eu mostrei para você dois exemplos de convecção e eu vou classificar eles de uma forma um pouquinho diferente. Essa primeira aqui eu vou chamar para vocês de convecção forçada, que é quando ela ocorre para a gente devido a essa diferença de pressão, onde o ventilador está forçando essa troca de calor a acontecer. Agora, lá no caso da geladeira, eu vou chamar para você essa convecção de convecção natural. A convecção natural ocorre para a gente devido a essa diferença de densidade causada por um lado mais quente e outro lado mais frio. Então, olha só. Esses dois tipos de convecção recebem nomes diferentes devido ao que ocasiona. Então, a convecção forçada é quando eu tenho essa diferença de pressão, do tipo, você está na rua, bate um vento em você, ali foi uma convecção forçada. E a convecção natural é quando é devido a uma diferença de densidade, que é o caso da geladeira, do aparelho de ar-condicionado, e aí vai.
Agora, a maioria, disparado das questões de vestibular, não diferencia entre convecção natural e forçada. Basta você saber reconhecer que o tipo de troca de calor que existe ali é a convecção e que ela está relacionada ao deslocamento de matéria, tudo bem? Agora, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as gradezinhas que existem dentro de uma geladeira, dentro de um frigobar. Para isso, eu vou colocar para vocês aqui então essa imagem da grade. Por que essa grade é toda vazada ali? Exatamente para permitir que o ar circule entre as prateleiras, refrigerando todo o ambiente que a gente tem ali. Daí você vai me dizer, Coelho, mas espera aí, a minha geladeira lá em casa tem as prateleiras, mas essas prateleiras são de acrílico, elas não são vazadas, como você acabou de falar. E aí, eles erraram no projeto? Não, de forma alguma. Você pode ver que o funcionamento dessa tua geladeira é diferente. Você não tem um congeladorzinho lá que é o responsável por refrigerar o ambiente inteiro. Se você procurar na tua geladeira, você vai perceber lá na parte de trás dela uns furinhos. Esses furinhos jogam ar gelado ali para dentro do ambiente e aí a gente tem circulação de ar independente em cada uma das prateleiras. Então elas já são projetadas para serem com prateleiras fechadas de acrílico, tudo bem? Diferente das geladeiras comuns, das geladeiras tradicionais, tá certo? Agora eu quero falar com vocês sobre uma outra aplicação prática da convecção, que é a formação das brisas. É aquele vento fraquinho que sempre está batendo quando a gente está num lugar de praia. Por exemplo, durante o dia, que situação que a gente tem? Vamos considerar que aqui a gente tem a terra e aqui a gente tem o mar. Aí durante o dia, num horário bem bom para a gente ir para a praia, tipo meio-dia, né? Péssimo para nossa pele. Enfim, o que a gente sabe? A gente sabe que se a gente for caminhar na areia próximo da hora do almoço, a gente vai perceber que a temperatura da areia é bem maior do que a temperatura do mar. Então, o que vai acontecer? O ar que está nessa região vai aquecer mais do que o ar que está nessa. Conclusão, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que, por convecção, o ar quente começa a subir. Se o ar que estava em cima da Terra começa a subir, nessa região o ar vai ficar mais rarefeito, ou seja, vai formar para a gente uma região de pressão atmosférica um pouquinho menor. Já sobre o mar, como a temperatura está mais baixa, o que vai acontecer é que o ar vai ficar mais denso, mais concentrado. Então aqui vai gerar para a gente uma região de pressão atmosférica maior. E aí, por esse motivo é que durante o dia a gente vai perceber um ventinho soprando preferencialmente do mar para a terra. É o que a gente vai chamar de brisa marítima. Daí você vai dizer, Coelho, peraí, você está falando que durante o dia só sopra vento do mar para a terra? Não, eu não estou falando isso, pelo amor de Deus, tá? Eu estou falando o seguinte, você está num dia onde não tem vento nenhum batendo. Se você vai perto do mar, sempre vai ter aquele soprinho levinho, essa brisa, tudo bem? Agora, você vai caminhar na praia final de tarde, comecinho da noite, você pisa na areia, a areia está geladinha, né? Ela está fria. Então a gente percebe o quê? Que à noite, final de tarde, a temperatura aqui na Terra está menor e a temperatura na água está maior. Por exemplo, final da tarde no verão, você vai tomar um banho de mar no final da tarde, nossa, a água está uma delícia, tudo bem? Então, o que a gente sabe? Na região próxima à superfície do mar, a temperatura da água vai ficar maior do que a temperatura próxima à superfície da Terra. Conclusão, se a temperatura fica maior desse ar aqui em cima da água, lembra que a gente aprendeu que por convecção o ar quente vai subir? Se o ar quente vai subir, nessa região em cima do mar, o ar vai ficar mais rarefeito, ou seja, vai ficar um ar de menor pressão um pouquinho. Agora, em cima da região continental, em cima da Terra, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma região onde o ar está mais juntinho. Então, a gente vai ter uma região de maior pressão atmosférica. Conclusão, como a gente aprendeu que o ar, que os fluidos sempre vão se deslocar da região de maior pressão para de menor pressão, é muito comum, durante a noite, a gente ter aquele ventinho bem fraquinho, a chamada brisa que vem da Terra, que é a chamada brisa terrestre. Pô, Coelho, peraí, você está falando para mim que só vai ter
Vento da terra para o mar à noite? Não, gente, pelo amor de Deus, né? Não confunda quem pega onda com vento maral e vento terral. Não, de forma alguma. Eu tô falando para vocês o quê? De um dia que não tem vento nenhum. Você vai na região próxima ao mar e sempre vai ter aquele vento bem fraquinho, a tal da brisa terrestre. A gente só não tem brisa marítima e brisa terrestre quando a gente tem situação em que a temperatura do mar está exatamente igual à temperatura da terra. E lógico, né? Se você pega um dia onde você tem um vento sul, um vento nordeste, um vento com qualquer orientação que seja, o vento vai se sobrepor a essa brisa e aí você não percebe a brisa, percebe o vento, tudo bem? Então, por favor, não confunda essa situação com situações onde a gente tem grandes deslocamentos de massa de ar, tá certo? Pessoal, agora olha só, a gente já conhece a convecção e aprendeu na aula passada sobre a condução. E a gente sabe que nenhuma das duas formas de transferência de calor que a gente já aprendeu ocorrem através do vácuo. Agora, peraí, entre o Sol e a Terra tem uma região gigantesca onde tem vácuo, ou seja, ausência de matéria. Mas a gente sabe que vem calor do Sol para a Terra. Então existe uma terceira forma de transferência de calor que a gente vai falar a partir de agora, tá certo? Vem aqui comigo, vamos continuar. A gente vai conversar agora então sobre a radiação ou irradiação, que é a mesma coisa. Pessoal, a radiação é a forma de transferência de calor que ocorre por ondas eletromagnéticas, mais especificamente os chamados raios infravermelhos, tudo bem? Daí você vai me dizer, poxa, Curi, mas peraí, raios infravermelhos, eu lembro que o meu controle remoto em casa funciona por infravermelho? Funciona sim por infravermelho, só que os raios infravermelhos são invisíveis para a gente. Eu vou falar já para vocês um pouquinho sobre o que a gente enxerga e o que a gente não enxerga, mas são raios que a gente não consegue ver. Pessoal, a ideia é a seguinte, eu vou pegar com vocês aqui um controle do ar-condicionado. Se a gente pegar o controle e apertar nos botões e ficar olhando ali, a gente não vai conseguir ver nada. Bom, aqui está um emissor de infravermelho. Ele emite um sinal de infravermelho e o aparelho de ar-condicionado vai fazer o que você está mandando ali. Mesma coisa com o controle de TV. Daí você vai dizer, poxa, Curi, mas espera aí, se ele emite infravermelho, e infravermelho são as ondas de calor, se eu ficar emitindo em direção à minha mão, eu vou queimar a mão? Não, claro que não vai. Mas por que não vai? Porque ali eu tenho infravermelho de intensidade muito baixa, então você não corre o risco de se queimar. Bom, vamos continuar então com as nossas anotações. Eu vou colocar para vocês aqui agora a imagem de uma fogueira. Bom, se a gente está ali próximo a essa fogueira, imagina então uma pessoa aqui, ó, pertinho da fogueira. O que vai acontecer? A gente não precisa encostar no fogo para perceber que está quente. E por que isso? Porque o fogo vai estar emitindo calor por raios infravermelhos. E aí essas ondas de calor vêm até o meu corpo e eu percebo que o fogo está quente sem ter que encostar. Detalhe, tá? Os raios infravermelhos são ondas eletromagnéticas, como a gente aprendeu lá nas aulas de ondulatória. E as ondas eletromagnéticas não precisam de meio para se propagar. Por isso que a radiação ou irradiação é o único processo de transferência de calor que pode ocorrer através do vácuo, tá certo? Agora eu queria conversar com vocês um pouco sobre as características desses raios infravermelhos. Por quê? Porque não é só o fogo que emite infravermelho, o nosso corpo também emite infravermelho. Na verdade, todos os objetos que não estão no zero absoluto, que seria o zero Kelvin, vão emitir infravermelho. Então, basicamente, tudo que você conhece no mundo emite infravermelho. Agora, por que a gente não sente o calor vindo de um móvel, por exemplo, mas sente o calor vindo do fogo? Eu vou colocar para vocês ali uma sequência de ondas eletromagnéticas e vou te dizer o seguinte. Existe ali uma região que equivale à luz visível, que é o que a gente consegue enxergar. As cores que vão do vermelho ao violeta. Agora, eu vou dizer para vocês o quê? Que essas ondas eletromagnéticas estão numa ordem crescente de frequência, de forma que as micro-ondas, das que eu representei, são as de menor frequência, e os raios gama são os de maior frequência. O que acontece? A transferência de calor por radiação está nessa faixa de frequência aqui. Por favor, a transferência de calor por radiação não tem nada a ver com os raios ultravioleta, e sim os raios infravermelhos. Agora, dentro dessa faixa de frequência do infravermelho, a gente tem aqueles de frequência maior, tem aqueles de frequência intermediária, aqueles de frequência menor. O que acontece? Existe uma energia sendo transmitida ali na forma de calor por radiação. E essa energia, ela é proporcional à temperatura do corpo elevada à quarta potência.
E existe uma constante de proporção aqui que a gente usa a letra sigma para representar. Essa é a lei de Stefan e Boltzmann. Muitas vezes chamada só de lei de Stefan. Pessoal, então a gente precisa ter bem claro o seguinte, que quanto maior a temperatura do corpo, quanto mais quente ele tiver, mais energia esse corpo vai transportar, tudo bem? E esse sigma que eu representei aqui para vocês é uma constante, chamada constante de Stefan-Boltzmann, e o valor do sigma é para a gente 5,6697 vezes 10 na menos 8 watts por metro quadrado Kelvin na quarta. Eu te passei aqui o valor da constante, mas a título de curiosidade, você raramente vai usar essa constante em contas no teu vestibular. Uma coisa que é fundamental, como eu falei, é que você tenha bem claro que a energia transmitida por radiação é proporcional à temperatura elevada à quarta potência, tudo bem? A gente vai voltar a conversar sobre essa equação lá nas aulas de física moderna. Então vamos deixar como conclusão o quê? Que um corpo quente emite raios infravermelhos de maior energia e um corpo frio também emite raios infravermelhos, porém de menor energia, tudo bem? E essas informações que eu anotei para vocês aqui são bem importantes, porque elas permitem a gente tirar várias conclusões e interpretar várias aplicações práticas, como, por exemplo, a visão noturna que a gente tem nos binóculos militares, nas câmeras de segurança. Nesses binóculos, chegam luz durante o dia, durante a noite, naturalmente, chega menos luz, porém, a gente tem ali chegando os raios infravermelhos, que os nossos olhos não conseguem perceber. Agora, o que esses binóculos fazem? Eles transformam os raios infravermelhos naquela luz esverdeada. E aí a pessoa que está usando esse binóculo vai conseguir diferenciar os materiais diferentes, vai conseguir diferenciar quando tem uma pessoa escondida ali. Por quê? Porque superfícies de temperaturas diferentes emitem infravermelhos com energias diferentes. E aí, naturalmente, a região que está mais quente um pouco vai emitir um infravermelho de mais energia, e aí essa luz vai ficar um pouquinho mais clara. A região que está mais fria vai emitir um infravermelho com um pouco menos de energia, e naturalmente a imagem vai ficar um pouquinho mais quente, tá certo? Agora, pessoal, a gente tem também a termografia. Dá uma olhada nessa imagem que você tem ali atrás, que você tem um quadro elétrico, só que você tem um aparelhinho que está sendo apontado para esse quadro elétrico e tem uma imagem toda colorida ali na tela desse aparelhinho. Esse aparelho é um termógrafo. O que ele faz? Ele capta os infravermelhos vindos ali do painel e aí ele vai analisar de que forma. Aonde eu tenho uma temperatura maior, que é um infravermelho de maior energia, eu vou colorir de uma cor. Aonde eu tenho uma temperatura menor, que equivale ao infravermelho de menor energia, eu vou colorir de outra cor. E aí, dessa forma, a gente consegue fazer um mapa térmico daquele local. Isso pode ser usado para estudar, por exemplo, a temperatura do corpo humano, pode ser usado para estudar regiões mais quentes e mais frias do nosso planeta também. Eu vou te mostrar agora na sequência alguns casos, tá certo? Vem aqui comigo, vamos lá. Pessoal, no primeiro caso ali do termógrafo, o que a gente tem? A gente tem esse termógrafo sendo apontado para essa região aqui. Aí você nota que a gente tem umas partezinhas aqui pintadas de vermelho na tela. Essas partezinhas pintadas de vermelho equivalem a uma região de maior temperatura. Isso é por causa da corrente elétrica que está passando ali e aquece mais alguns componentes do que outros. A gente percebe também umas regiões mais escuras. Essas regiões mais escuras equivalem a temperaturas mais baixas, tá certo? Então você consegue, a partir de um mapa térmico como esse, definir se esse painel elétrico está se comportando da forma esperada. Agora, nessa outra imagem, que é uma imagem também usando um termógrafo de uma pessoa dando um tiro, o que a gente tem? A gente tem a região do disparo ali do tiro como sendo uma região de temperatura mais alta. E a gente tem alguns outros pontos com temperatura intermediária, que seria, por exemplo, a superfície do corpo da pessoa. E a gente tem regiões de temperaturas mais baixas, como seria, por exemplo, ali onde é a roupa da pessoa, tudo bem? Então a gente consegue perceber por essa coloração diferente regiões de temperaturas diferentes.
A mesma coisa a gente percebe nessa outra imagem, onde a gente tem um líquido quente dentro da xícara, então é a região de maior temperatura. A mesma coisa lá dentro do bule, né? A região de maior temperatura, que é a região que está avermelhada. E no caso do bule, por exemplo, você percebe essa região aqui, ó, que é a alça, é a parte que fica fria. Mesma coisa na xícara, né? É a alça, é a parte que fica fria, que está praticamente na mesma temperatura da mesa ou do balcão onde eles estão apoiados. Então a gente consegue, a partir da termografia ali, fazer um mapa térmico de um bule de uma xícara com algum líquido quente dentro, tudo bem? E agora eu quero comentar com vocês sobre o mapa térmico no corpo humano. O que a gente consegue perceber? Eu tenho uma escala ali de temperatura, dizendo que a temperatura está variando ali de 26,1 graus Celsius até 36,3. Aí a gente percebe, por exemplo, na região da testa, na região do pescoço, regiões de temperatura maior. Nessa região aqui das bochechas, uma região de temperatura intermediária. Na região do cabelo, uma região onde a temperatura está mais baixa. E aí o que acontece? Um médico sabe qual é o perfil de temperatura que o teu corpo tem que ter. Agora vamos imaginar o seguinte. Essa região aqui do teu rosto que está numa temperatura menor. Se você tivesse uma inflamação aqui, a temperatura ia aumentar devido à irrigação sanguínea. Então o médico sabe o quê? Poxa, essa região deveria estar numa temperatura mais baixa, mas ela não está. E aí? Ali eu vou investigar se existe um foco de inflamação. Enfim, mas por essa imagem está tudo normal. Eu só te dei um exemplo. Caso a temperatura estivesse diferente da prevista pelos médicos, da esperada pelos médicos, pode servir como um ponto para investigar alguma anormalidade ali, tá certo? Agora vamos conversar sobre um tema muito comum para a gente em provas, que é o efeito estufa. A ideia é a seguinte, do Sol para a Terra a gente tem luz vindo, mas também tem os raios infravermelhos que eu vou representar para vocês ali. Aí esses raios infravermelhos conseguem passar pela atmosfera numa boa. Mas como eu te disse antes, não é só o Sol que emite infravermelho, a Terra emite infravermelho também. Agora, qual é a diferença básica entre esses infravermelhos? O emitido pelo Sol tem uma frequência maior. Se ele tem uma frequência maior, eu já falei para vocês que ele transporta mais energia, tudo bem? Então a ideia é assim, o infravermelho emitido pelo Sol transporta mais energia do que o emitido pela Terra. Mas por que mesmo? Lembra que a gente conversou que, como no Sol a temperatura é maior, ele emite um infravermelho de maior energia, e como na Terra a temperatura é menor que no Sol, ela vai emitir um infravermelho de menor energia, tudo bem? Agora seguindo, pessoal, o que acontece? Como o infravermelho emitido pelo Sol tem mais energia e o emitido pela Terra tem menos energia, o emitido pelo Sol consegue atravessar a atmosfera sem problema nenhum, mas o emitido pela Terra tem dificuldade de atravessar a atmosfera. Então, uma parte dele que escaparia, não escapa. Eu vou até deixar bem clarinho ali para vocês. Isso significa o quê? Que parte desse infravermelho aqui vai ser absorvido pela atmosfera. Agora, para a gente chegar na conclusão do que essa absorção causa, o que a gente sabe? Que se a gente for para o Sol com uma camiseta branca ou com uma camiseta preta, a gente vai ter sensações diferentes. O que vai acontecer? Com a camisa preta, vai absorver mais calor ou menos? Você respondeu que mais, não é isso? E por que você sabe que absorve mais calor? Porque esquenta bem mais. Então ali a gente fala sobre a chamada radiação do corpo negro. O corpo negro é o absorvedor ideal de radiação, ou seja, ele absorve toda a radiação que chega nele. E a ideia é a seguinte, essa absorção ela causa um aquecimento. E claro, né? O corpo negro, como ele vai absorver bastante radiação, na hora de emitir, ele também vai emitir bastante radiação, mesmo porque ele aqueceu, tudo bem? Bom, então o que acontece? O corpo negro é o absorvedor ideal de radiação e também é o emissor ideal de radiação. A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre radiação do corpo negro lá nas aulas de física moderna, tá certo? Por enquanto eu quero que você saiba o quê? Que a parcela da radiação absorvida é aquela parcela que vai causar o aquecimento e que cores escuras absorvem mais calor. As cores claras, elas refletem mais o calor, tá certo? E o calor refletido não causa o aquecimento. Bom, vamos lá, vamos continuar. E aí o que acontece? Esse calor que é absorvido, pelo que a gente acabou de falar, vai causar um
aquecimento da atmosfera. E esse aquecimento que acontece é o que a gente chama de efeito estufa, tudo bem? Agora, uma pergunta que eles podem te fazer. O efeito estufa é bom ou é ruim? E aí, o que você me diz? Na verdade, a gente pode dizer que os dois. A gente precisa do efeito estufa, porque se ele não existisse, a temperatura média do planeta ia ser muito baixa e a vida com certeza não ia ser nem de longe o que ela é hoje. Agora, o grande problema é o quê? É o agravamento, é o excesso do efeito estufa causado principalmente pela ação do ser humano, tudo bem? Então a gente tem a emissão de gases que agravam o efeito estufa. Gostaria muito que você lembrasse do gás metano e do CO2, tudo bem? Existem outros gases também, mas eu gostaria que você lembrasse desses, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Um outro exemplo que a gente pode falar do efeito estufa é o seguinte. Você vai lá, estaciona o carro, tranca o carro num dia de sol. Aí a gente vai ter ali os raios infravermelhos vindo do sol, que são raios infravermelhos de grande energia, porque o sol está muito quente. Aí esses raios infravermelhos conseguem passar ali pelo para-brisas e eles entram no carro. Aí a temperatura dentro do carro começa a aumentar cada vez mais. Bom, o que vai acontecer? Naturalmente, com a temperatura lá cada vez mais alta, eu tenho cada vez mais o carro tentando mandar esse calor de volta para fora. Mas, como a temperatura aqui é muito mais baixa que a do Sol, naturalmente esse infravermelho é um infravermelho de pouca energia. Então, ele tem dificuldade de sair por radiação. Resumindo, gente, olha só. Se a gente tem bastante calor entrando por radiação, mas praticamente não tem calor saindo por radiação, é normal que a temperatura aqui dentro do carro vai ficando cada vez maior. Por quê? Porque tem mais calor entrando do que saindo. É mais um exemplo de efeito estufa. Só que agora a estufa, o efeito estufa está acontecendo através do vidro dos carros e não mais através da atmosfera, tudo bem? Agora, um exemplo que a gente pode associar a radiação com os outros processos de transferência de calor é no sistema de aquecimento solar que a gente tem em várias casas por aí. Olha só, a gente tem aqui o nosso coletor solar. Dentro do coletor solar, a gente tem tubos e por dentro desses tubos a gente tem água passando. Aqui em cima a gente tem um reservatório d'água. E aí o que vai acontecer? Esses tubos são pintados de preto, são tubos metálicos. Bom, vamos lá. O que acontece? Os tubos são pintados de preto porque daí a gente tem os raios infravermelhos vindos do Sol, eles vão ser absorvidos por essa tubulação e essa tubulação vai aquecer. Agora você observou que tem uma camada de vidro aqui em cima. Para que serve esse vidro? Primeiro, para não deixar o ar quente subir por convecção e também para gerar ali um efeito estufa, como a gente acabou de falar que acontece no carro. Bom, maravilha. Aí essa tubulação que está pintada de preto vai aquecer. Ela vai transmitir calor por condução para a água que está passando ali dentro da tubulação. Aí essa água vai estar mais quente do que a água desse reservatório. O que vai acontecer? A gente sabe que por convecção a água quente sobe e a água fria desce. Então a gente vai ter uma circulação natural de água, porque o quente sobe e o frio desce. Então por convecção essa água vai circular entre os coletores solares e o reservatório, tudo bem? Então a gente tem ali envolvidos os três processos de transferência de calor. A condução entre os tubos de metal e a água, a convecção, que é a água circulando entre o coletor solar e o reservatório, e tem também a radiação, que é o processo pelo qual o calor é absorvido do Sol para essas placas escuras, tudo bem? Claro, a gente ainda tem a questão do efeito estufa gerado aqui por essas camadas de vidro, tá bom? E uma última aplicação prática que eu quero falar com vocês é a garrafa térmica. O que acontece? Eu coloquei para vocês aqui uma garrafa térmica e fiz a representação da parte de dentro dela. Então, se a gente tirar essa parte externa toda bonitinha ali, a gente tem o refil da garrafa térmica. Esse refil tem algumas características importantes. Primeiro, eu tenho uma parede dupla. E essa parede dupla, ela é espelhada por dentro e por fora. E por que espelhada? O espelho reflete a luz e reflete também os raios infravermelhos. Então, a parte espelhada serve para dificultar a troca de calor
por radiação ou irradiação. Ela é espelhada por dentro para dificultar a saída do calor e ela é espelhada por fora para dificultar a entrada do calor, tudo bem? Agora, essa parede dupla que é espelhada dos dois lados tem um espaço vazio ali no meio, aonde é feito vácuo. O que a gente aprendeu? Que através do vácuo não acontece condução nem convecção. Por quê? Porque é ausência de matéria, tudo bem? Na verdade, assim, mesmo que tivesse algum material ali, a convecção seria praticamente desprezível, porque não existe espaço quase para o ar circular, tá certo? Mas enfim, a gente garante que não tem nenhum dos dois processos ali. Detalhe, aqui embaixo existe um suportezinho, e esse suporte é feito de material isolante térmico para não deixar a base trocar calor com o interior. Se é um isolante térmico, a gente tem isolamento quanto ao processo de condução. Agora tem a tampa também, que tem um papel importante aqui. Essa tampa vai dificultar a troca de calor por condução, vai sim, porque aqui dentro eu vou ter ar bem quente, aqui fora eu tenho ar frio. Mas mais importante do que isso ainda é o seguinte, se não tiver a tampa, quando eu coloco, por exemplo, café quente aqui, chá quente, alguma coisa bem quente, o ar quente tende a subir. Se eu tenho a tampa, esse ar não consegue subir, não consegue sair ali da garrafa térmica. Porém, se eu não tivesse a tampa, o ar quente ia subir e aí teria perda de calor por convecção. Então, na garrafa térmica, eu tenho isolamento quanto aos 3 processos de transferência de calor: a condução, a convecção e a irradiação. Daí você vai me dizer, poxa Coelho, peraí, se isola quanto aos 3, se eu colocar café ali, esse café não deveria ficar quente para sempre? Na verdade não, né, pessoal? Por quê? Primeiro, cada vez que sai café quente, entra ar frio. Esse é um motivo. E um outro motivo é que não existe isolamento perfeito. Eu tenho como fazer uma garrafa que isole muito melhor do que as que existem hoje aí, sim. Mas o limitante também é o preço. Não adianta querer fazer uma garrafa para vender por R$5.000, tudo bem? Agora, vamos usar tudo que a gente estudou para resolver alguns exercícios. Exercício 1. Um isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido. Na ordem, os processos de troca de calor utilizados para preencher as lacunas corretamente são: primeiro, as prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador. Lembra, se as grades são vazadas é para facilitar o ar circular ali. E quando eu tenho troca de calor por movimento de matéria, eu falo da convecção. Tudo bem? 2. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é por radiação ou irradiação, que é a mesma coisa, que é a troca de calor por ondas eletromagnéticas, mais especificamente os raios infravermelhos. Item 3. Em uma garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro, para evitar que o calor saia ou entre por condução, e ali também para evitar que ocorra a convecção. Mas como eu te falei ali durante a aula, a convecção seria mínima, porque não teria nem espaço para o ar circular direito. Então, principalmente por condução, tudo bem? Bom, de qualquer forma, vamos dar uma olhada na alternativa que vai preencher na ordem as lacunas, como foi falado para a gente ali, tá? Primeiro, convecção eu tenho na letra C e na letra D. Em segundo, radiação só tenho na letra D. E em terceiro, condução só tenho na letra D. Por isso que a nossa resposta é a letra D, tudo bem? Exercício 2, uma questão da prova do Enem. Quais são os processos de propagação de calor relacionados à fala de cada personagem? Vamos lá? Então veja, é o calor do Sol que nos mantém aquecidos. Opa, já vamos anotar ali. Se ele está falando de calor do Sol, ele está falando de radiação. Daí outro fala, não completamente. Como assim não completamente? Daí ele fala luvas. Opa, luva. A luva vai isolar o teu corpo do ambiente, faz o mesmo papel de um casaco, de um cobertor. Então, a luva está relacionada à condução de calor, tudo bem? E aí, nessa ordem, primeiro radiação, depois condução, a gente tem na letra E. Poxa, Coelho, mas espera aí, ali você escreveu radiação e na questão apareceu irradiação. Lembra que a gente conversou durante a aula? Radiação ou
Irradiação é exatamente a mesma informação. Então, pode aparecer para você de um jeito ou do outro, você considera como sinônimo radiação ou irradiação, tudo bem? Pessoal, e com isso a gente encerra essa parte de transferência de calor. Você viu ali numa questão do Enem, numa questão da Unicamp, que dá sim para a gente encarar, mesmo porque são questões mais conceituais. Só é fundamental que você conheça bem as aplicações práticas que eu te falei na aula, tá certo? Tchau e até a próxima aula.